mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo uma querida amiga, Patrícia Araújo, mas eu conheço como Pati, então vai ficar Pati. Pati, querido, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aquela conversa nossa ali já foi maravilhosa e vamos continuar aquele papo. Beleza? Patrícia Araújo, Pati, como tudo começou? O que te levou a empreender? O que fez você sair desse lugar quietinha para iniciar um projeto, um processo onde você hoje está aí como uma empreendedora de sucesso, lidando com a área de produção, cenografia, enfim. Como tudo começou? Isso aí. Bom, eu não planejei empreender, né? Na verdade, eu planejei trabalhar. Eu planejei trabalhar muito, planejei trabalhar com as pessoas que eu queria trabalhar. Porque eu acho que, na verdade, eu sou mesmo muito do coletivo, assim. Então, e a nossa profissão, que é de cenografia, né? A gente faz... a gente executa projetos cenográficos, então. Que basicamente a gente recebe um projeto de um palco, ou de uma ativação de marca, né, como se fosse um stand de marca. Então a gente recebe esse projeto e aí a nossa empresa executa ele. E não há como, em produção, eu não acredito em produção solitária mesmo, assim. É muito importante que você tenha pessoas que tenham não só o mesmo ritmo que você, mas que tenham a mesma vontade mesmo que você, né? A mesma paixão de fazer aquilo com muita alegria, assim, porque a produção é uma profissão muito difícil, como tantas outras, né? Mas é difícil de tempo, é difícil de saúde, né? Porque seus horários são diferentes, porque tudo é muito desgastante. Então, no final das contas, se você não tiver com uma galera ou com pessoas junto com você, sozinho, vai dar ruim. Então, você não acredita numa produção solitária, e sim solidária. Solidária. Caraca, o Cris, eu vou te falar que eu uso essa palavra muito. É mesmo? Muito. Quando alguém entra na ciranda para fazer algum projeto com a gente, é uma das coisas que eu falo assim, cara, gentileza e solidariedade, porque já é tudo estressante mesmo. E não adianta eu achar que eu vou fazer uma parede e vou pintar essa parede. O pintor não vai pintar se eu não construir essa parede direito, se eu não for lá e preparar essa parede para poder o pintor entrar. Aí o cara que vai instalar um quadro não vai poder instalar um quadro se a parede não for pintada, se ela não for construída, se ela não for lixada. Então, no final das contas, e tudo isso demanda um tempo. Então, eu falo da solidariedade com o tempo de trabalho do outro mesmo. Né? Tipo, então eu vou ficar aqui muito tempo pintando. Não, cara, eu quero ir inclusive para casa. Então, eu preciso solidário até que o outro pintor vai ter que ficar aqui produzindo, né? E não só isso, assim, esse dia a gente teve uma conversa lá dentro, a gente conversando muito toda vez que acaba o projeto. De que, assim, o ponto não é, esse material, na hora da correria, né, acabou o parafuso. A questão não é por que acabou o parafuso, então bora que resolver junto. Porque se a gente ficar procurando o problema ou a pessoa daquilo naquele momento, a gente perde toda uma energia, né, que foi colocada ali. E eu acho que a pessoa que é responsável pelo parafuso, se ela não tiver conseguido, então aquele que é responsável pela madeira precisa dar um jeito de ajudar o cara do parafuso. E eu mesmo, obviamente, porque eu tô ali. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, não é solitário, é solidário. Eu vou usar essa frase. Eu só apoio de você. Você tem uma frase. Mas eu falo disso mesmo. E aí eu dizia que eu não planejei empreender, mas é por isso, é porque eu planejei mesmo só ter uma equipe muito boa, ter equipe de amigos, sabe? Ter pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E eu costumo dizer que a maior vitória, assim, eu acho, é quando eu percebo que existe um time que não está fazendo só pelo ganho, que não está fazendo só pela entrega. Eu acho que está, sim, fazendo em consideração a mim. Né, assim, ou perdendo noite de sono, assim como muitas vezes eu e todos os outros estão fazendo em consideração ao outro que está lá ainda precisando acabar a demanda dele, né? Entendi. E como é que começou essa coisa da cenografia? Como isso caiu
para você? Como é que você se viu nisso aí? O que você pensava quando você era criança? O que você queria ser quando você fosse grande? Qual era a ideia, né, para que isso chegasse aonde chegou aqui agora? Qual era a ideia inicial? Eu acho que eu fui mais ou menos num caminho parecido, mas mas nunca virou um salto, assim, ótimo. Porque, pois é, quando eu era criança, eu via propaganda, e muita propaganda, e eu amava propaganda. Desde sempre, de Como Eu Tô em Paz, das musiquinhas, eu amava muito. E aí, quando eu comecei a pensar em faculdade, eu falei, cara, eu quero fazer... Não, minto. Eu já amava propaganda. Quando eu pensei em fazer faculdade, eu falei, eu quero ser jornalista, porque eu quero viajar. Então eu queria ser correspondente internacional. Mas, filho, eu não leio um jornal. Agora eu quero ler, mas eu não lia um jornal, não falava uma língua, morria de preguiça, tipo... Estava estudado, mas eu fiz faculdade de jornalismo. Quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, eu comecei a pesquisar um monte de propaganda antiga. Não sei o motivo, acho que já era mesmo um escalo antigo e que... Um gatilho aqui, né? Foi levando, comecei a pesquisar muita coisa antiga. E eu estava infeliz no jornalismo, fiz 2 semestres. E eu me senti um peixe fora d'água mesmo. E aí eu falei, então eu vou trocar para publicidade, para ver se isso me encanta, já que eu gosto de ver a televisão, né, o que acontece. E aí eu segui o curso fazendo publicidade. Depois eu me formei em publicidade, mas eu não sabia fazer um negócio no Photoshop. Um negócio no CorelDRAW, tipo, vai dar ruim, eu vou fazer o quê aqui, né? Porque eu não sabia nada. E eu fui, acho que foi a primeira turma do IESA, inclusive, de publicidade, você acredita? Sério? Eu acho que foi. Porque eu me formei em 2005 e eu lembro que o IESA é bem ali, ó. Sabe? Eu sou na primeira, segunda, sabe? O MEC chegou lá naquela época, sabe? E aí eu me formei me sentindo perdida. Falei, cara, e agora? Eu falei, já sei, eu quero fazer vitrine, porque eu também não sei. O que é vitrine? Vitrine de loja, porque eu achava lindo, eu andava na Zé Paulino todo final de semana, final de ano, minha família ia pra São Paulo. E aí a gente ia pra uma avenida que chama Bom Retiro, né? Que é de compra de roupa. E, cara, as vitrines eram muito lindas, assim, eram muito... Tinha um tempo investido ali. E aí eu falei, então eu quero aprender a fazer vitrine. Então eu queria fazer vitrine e catálogo de moda. Catálogo de loja. Então eu tenho a Leves. Aí aqueles catálogos lá. Eu queria fazer isso. Eu falei, então eu vou começar a procurar uma pós. E juntava a fome com a vontade de comer, porque eu queria sair de casa também, né? Procurei de São Paulo e fui fazer a pós-graduação em São Paulo. Em style, criação de imagem e styling de moda, que chamava. Fiz a faculdade, não tinha coisa de desenho, era muito mais um estudo de estética, sabe? E de comportamento e tal. Voltei para Brasília, fiz tipo 3 vitrines, foi um fracasso, era muito difícil, eu não sabia fazer, fiquei cansada, sei lá, tava ruim, não foi bom. Mas conheci um cara aqui em Brasília, que ele era stylist de moda aqui em Brasília, então me apresentei para ele num evento que a gente estava dando desfile. Na cara e na coragem? Foi. A gente estava assistindo um desfile no São Paulo Fashion Week, em uma dessas idas e vindas. Aí ele estava na minha frente, quando eu vi, eu falei, não tô acreditando, espero que não. Esperei o desfile acabar. Quando acabou, eu cutuquei pra ele. Falei, você não me conhece, meu nome é Patrícia, eu moro em Brasília, mas eu estudei aqui, e agora eu vim assistir esse desfile, e eu queria uma oportunidade para trabalhar com moda, eu queria fazer um catálogo de moda e tal. O nome dele era o Marcos Barros, né? Que é um stylist muito conhecido no Brasil. Aí ele falou, tá bom, então vamos, mas você, tipo, eu não sei se eu tenho remuneração. Aí eu falei, não tem problema, porque tinha um pouco disso, assim, a moda, ela existe dinheiro, mas não existe dinheiro, então depende muito do que projeto é esse que você vai fazer, né? Então até você começar a ter nome e tudo mais, você vai trabalhar de graça mesmo, eu trabalhei muito de graça. E aí eu falei, beleza, fui fazer 2 trabalhos com ele, e no segundo trabalho eu fiz uma produção num estúdio que ele me levou, que era na época Magneto. E eu nunca tinha produzido nada assim, direito, né?
E aí, no fim, deu certo, né? Porque eu tinha que conseguir uma corda para um rapel, eu tinha que conseguir uma roupa que tinha que ser uma esvoação, várias coisas que eu precisava conseguir, que era uma grande gincana, deu certo, aí o fotógrafo gostou de mim, né? E ele me contratou para fazer coordenação lá no estúdio dele. Figurino. Fiquei fazendo figurino. E aí eu fiquei, sei lá, uns 6 anos fazendo figurino, que é uma profissão, assim, que eu respeito muito, porque ela é difícil demais. Porque o figurino eu tô falando pra caramba. Eu não gostei. Por que o figurino? Eu já ia te perguntar, o que é o figurino? Me explica aí. Mas tu começou a falar, eu já achei interessante. Por que o figurino? O que é o figurinista? Porque tem figurinistas que vão fazer novela, série, tem figurinista que vai fazer publicidade, tem figurinista... Enfim, que é basicamente a pessoa que olha pra você, entende que personagem você vai fazer. Por exemplo, naquela série, naquele filme, naquela publicidade, sei lá o quê. E aí você com o briefing, ou seja, com um resumo do que você vai representar ali, o figurinista ele vai produzir a roupa para poder você vestir. Bem simplória a explicação, né? Só para entendimento mesmo. Então se eu tenho uma roupa de época, se eu tenho um filme de época, eu preciso de um vestido, não sei como, a figurinista vai fazer todo um estudo. E é um grande estudo, né? É um estudo da época, é um estudo do tecido, é um estudo da textura, é um estudo do efeito que eu vou ter que dar de envelhecimento, isso. E tem também na publicidade. Na publicidade, se eu fizer uma campanha da Caixa Econômica, não vai mudar muito, porque é sempre o gerente. Então, é um terno que tem que ser um terno azul, um terno grafite, um terno que não pode bater com outra cor de outro banco, né? Então, a gravata tem que ser a gravata dentro da paleta de cor do banco, ou dentro da paleta de cor do governo, né? Ainda tem isso, muda de governo, muda a paleta de cor, né? Aí, então, o figurinista também na publicidade faz isso. E aí, aonde que você consegue essas roupas? Na cara e na coragem, indo no shopping e falando, então, estão fazendo a campanha, não sei o que e tal, me dá essa roupa, mas eu te devolvo. E aí, filho, ele atirou pra todo lado, porque ou você é muito legal e o cara vai gostar muito de você, ou você é muito esquisito e o cara vai te odiar, você não sabe, né? Ou você vai ser muito legal e o cara vai te odiar mesmo assim e não vai te prestar, porque no fim a loja não ganha nada com isso, né? Se ela não te dá crédito, numa campanha de publicidade não tem como dar crédito, a campanha é do, sei lá, da Anvisa. Vai aparecer aonde? Loja não sei quanto. Não vai. Então é só porque quer emprestar mesmo. E aí por que foi muito cansativo? Porque é isso, você vai pro shopping, você carrega um monte de... Eu fiquei muito feliz de ir pro shopping, depois que eu aprendi isso. Era muito triste ir. Porque era isso, você tinha que ir, ficar esperando, aí a pessoa da loja falava, tá bom, pega daqui a pouco, aí você fica lá esperando a boa vontade, porque você não quer deixar de pegar aquilo. Então vai no tempo da pessoa, do gerente da loja, do dono da loja, sei lá. Ele fica exaustivo. Né? Carrega essa cola pra caraca, chega no dia do set de filmagem, um set que vai, sei lá, vai pegar o nascer do sol, você vai e chega lá, 4 da manhã, né, pra poder tomar café com a galera, pra poder 5 horas arrumarada, pra poder ser... Então, é uma profissão que me ensinou muito, mas que é absolutamente cansativa na minha cabeça. Com a sua experiência, você identificou isso. E aí que eu caí pro... Aí um dia eu fiz o figurino e me chamaram para fazer um filme, para fazer produção de arte. Que eu não sabia muito que vinha ser produção de arte, assim, né, um filme. Que na verdade era uma produção de objetos. Então é assim, dentro de um filme eu tenho várias pessoas, várias funções, né? Então tá, até então eu podia ser figurinista, mas queria que eu fizesse produção de objeto. Então se eu tenho uma cena em que a gente está tomando um cafezinho, o produtor de objeto foi lá e produziu essa caneca. Mas não é só uma caneca, não, ela tem que ser uma caneca preta de porcelana, porque você recebe um briefing, né? Então se eu tenho uma cena que o cara tá falando no telefone, mas o telefone é como? O telefone tem que ser vermelho, não sei como, não sei como. O produtor de objeto vai providenciar esse objeto. E o produtor de arte, que é semelhante ao produtor de objeto, ele faz o quê? Eu tenho que fazer uma parede de pinos, de ripa, de madeira. O produtor de arte compra a madeira, o produtor de arte compra o verniz, o produtor de arte entende da ferramenta que vai usar para poder um contra-regra ou uma ceneira e construir. Então, é muita gente. E aí me chamaram para fazer produção de objeto e foi muito maravilhoso porque eu amei.
Assim, eu amei começar, e era filme de época. Então eu amava andar pela cidade de van pra encontrar uma pia dos anos 60, entendeu? Tipo, porque era uma música o tempo inteiro, era um sofá do ano não sei quanto, né? Parecia caça tesouro. Era gincana. E vou dizer, filho, o que eu tirei de coisa dentro de casa, tipo, mas essa é uma mesa aqui, é uma mesa. Porque nem sempre, às vezes era uma publicidade, que era uma casa comum, que eu precisava arrumar uma mesa com cadeira, mas tinha que ser uma mesa de madeira. A casa que ia filmar não tinha mesa de madeira, então eu tinha que produzir essa mesa de madeira, sabe? Então, cansei de pegar a bicicleta emprestada de sobrinha, de todo mundo pra botar na cena. Mas eu amei aquilo. E a partir dali, eu fiz um brechó, porque aí eu juntei todo o acervo de figurino com toda a minha vontade de acervo de objetos. Então eu comecei a entender que aqui em Brasília a gente não tinha onde alugar objeto. Ou você comprava, ou você ficava lá no antiquário pedindo pelo amor de Deus, para poder conseguir. Então eu falei, e lá em São Paulo e Rio, por exemplo, tem acervos gigantes de tudo. Tem acervo só de quadro. Porque você não pode botar qualquer quadro assinado para aparecer na cena da novela, por exemplo. Né? Então você tem que ter muitos outros tipos de quadros para poder colocar. A menos, claro, se tiver autorização você vai usar, né? O de artista. Aí eu falei, vou criar esse brechó. E aí esse brechó começou a fazer, era o quê? Era venda de roupa do acervo que eu tinha, com mais o que ia entrando, e aluguel e venda de tudo que era objeto antigo. Porque daí eu fiquei a louca da antiguidade. Total. Era o Atari que eu tinha, que eu comprava, que eu revendia. Era uma caixinha de música, de tipo, tudo. E... Eu lembro um pouco desse brechó. Ele era fofo. Né? Tinha tudo. Não, esse já eu olhando até no Instagram, assim, tipo, fui no meu Instagram lá no final. Ainda tem, né, o brechó. É uma época boa. Mas por que eu fiz isso para juntos? Para explicar por que você começou a gostar dessa coisa, você começou com o produto. Da cenografia. Do objeto. Caramba, Saí da produção de objeto, fiquei como produtor de objeto e produtor de arte, então a partir dali eu comecei a não só produzir a caneca, mas a entender de madeira, a entender de estrifé, a entender do metalon, a entender da tinta, a entender... Porque daí eu passei a ser produtora de arte. Aí eu tava fazendo um filme, uma série pro History até, que se chama 1000 Dias, a saga da construção de Brasília. Sério? Que é bem legal. Aí me chamaram... Acha no YouTube? Acha no YouTube. Super. E aí me chamaram para compor a equipe fazendo produção de arte e de objetos. Então a gente tinha que construir um bar da época, né, da construção de Brasília, que era aquele tutef de estrada. A gente tinha que construir a própria obra. Tinha muita coisa para construir, foi uma época muito legal. E eu amo construir boteco de rua. É massa, por aí você procura uma garrafa diferente, você começa a fazer rótulos diferentes, porque essa é da época, maravilhoso. Tava fazendo esse filme. Depois que acabou esse filme, me chamaram para fazer o Na Praia. Aí foi logo em seguida. Que é um festival, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com audiovisual, mas a R2, que é a produtora que é responsável, né, pelo Na Praia, que é a criadora do Na Praia, trouxe uma característica de vivência, de cenografia com vivência mesmo. Então, era uma praia, o tema naquele ano era praias brasileiras, então precisava ter uma casa de taipa, e aí o Andrei Rush, que é um cenógrafo e um diretor de arte muito competente, muito bom, realmente. Ele que, na verdade, me chamou para compor equipe, então ele criou, desenhou tudo que ele pensava enquanto praias brasileiras. E aí eu e outras pessoas, também colegas, ficamos nessa equipe fazendo essa produção. Beleza, entregamos esse Na Praia. Foi em 2016, acho. Foi esse que você começou do zero, construir tudo? Aí, lá Na Praia, que hoje Na Praia ele é um parque, né? Então ele tem um tempo naquele terreno e tal, então tem uma estrutura já fixa. Entendi. Naquela época a gente fazia ali perto da concha acústica, então você tinha que terraplanar, botar hidráulica, tudo, né? E aí fizemos isso, aí no outro ano me chamaram de novo para fazer a coordenação de produção lá Na Praia. Também para trazer a cenografia, além da infraestrutura, a cenografia. E realmente, assim, abriu
um outro caminho, porque eu podia trazer o planejamento, que é uma característica do cinema, né? Essa coisa de ter um cronograma bem alinhado, de ter um planejamento mesmo das fases das coisas, né? Pude trazer isso do audiovisual, trazer também o conhecimento de construção, de cenografia mesmo, né? Só que a grande diferença era, uma coisa é você construir uma mesa para um filme que você vai fazer uma cena, cortou, acabou, uma desmonta. Outra coisa é você construir uma mesa que vai durar 3 meses de evento com as pessoas que vão pra festa, pessoas que bebem, que vão subir na mesa, que vão... Então isso também mudou muito pra gente, né? Tipo, não era uma coisa que passava rápido, era uma coisa que tinha que durar, que tinha que ficar. E muitas pessoas que estavam com a gente lá eram gente do audiovisual também, que também aprenderam, igual eu também aprendi. E aí é isso, acabou que eu sou muito, muito grata, inclusive, a R2, porque eu acho que ela foi, assim, um divisor de águas no que diz respeito a cenografia mesmo, assim, a cara do evento da cidade, né? Porque até então era tudo box truss, era tudo lona, né? Era muito mais rápido, não deixava de ser bonito e tal, mas era muito mais rápido. Aí não, eles trouxeram uma coisa de, gente, eu quero a realidade, né? Se é a parede uma textura, se é uma coisa... Então foi uma ótimo. construção mesmo, né? Exatamente. Tanto que o Na Praia, ele todo ano é uma praia diferente. Então, esse ano está sendo China, a gente fez lá. Certo. Ano passado foi Marrocos também, a gente fez. E aí já teve Havaí, já teve Grécia, sabe? Então, todo ano é um super desafio de materiais de pesquisa. E aí, bom, aí eu fiquei na cenografia para sempre, porque por conta dessas experiências, acho que juntou uma coisa com a outra, uma experiência antiga com a nova. Até fiz depois no filme, mas no geral, hoje quando eu vejo é isso, a gente está construindo um palco, a gente está construindo uma vila como é lá, ou a gente está fazendo isso assim, essa cenografia de tudo. E eu adoro. Eu não sei, mas o que você já perguntou? Não, você já está contando tudo, você está contando como tudo começou. E já chegou em um lugar onde, assim, eu já ia te perguntar, mas você colocou. Cara, então quer dizer que você, de uma ideia de querer ser alguém que cuidasse de propaganda, de coisas antigas e tal, e você começa a entrar na cenografia e você se vê agora como uma produtora de arte. É isso ainda? Não? Agora eu faço coordenação de produção, mas sim, eu vou ser produtora de arte sempre, porque eu acho que o que me faz conseguir fazer uma coordenação de produção de um projeto é exatamente a experiência que eu tive enquanto produção de arte. Entendi. Então, quando eu faço um orçamento de um projeto, eu sei que madeira que eu estou falando, eu sei quanto custa aquele material, eu sei quanto de né? Então, acho que uma coisa puxa a outra, assim. E eu não tinha medo, eu não sei se eu falei disso. Não, mas dá que segue. Também, o que mais te fascina nisso? Eu acho que falando assim, de verdade, eu vou ser repetitiva, mas é a construção de um trilho. É muito massa, eu acho. Porque é isso, é um pedaço que vai depender do outro. E quando a gente acaba de montar, a gente fica muito encantado com aquilo que a gente fez, sabe? Que tipo, pô, ficou massa mesmo, né? Isso e tirar do papel também e ver aquilo pronto é muito lindo. Porque no papel é lindo mesmo, né? Você olha aqui e fala, Paulo tá assim, tá assado, será que isso vai ficar? Quando você vê aquilo pronto, você fica chocado com um exército de 12 pessoas, né? Que é o que a gente chama. Para fazer tudo aquilo. Né? Lógico, com outros parceiros também, não são 12, mas... E ver mesmo a beleza, ver que aquilo foi real. Ver também a satisfação de quem desenha um projeto, de falar, caraca, jura que ficou bom? Né? Do tipo, jura que vocês conseguiram fazer? Então isso é muito, muito massa, assim. Eu acho que E não tem muita rotina mesmo, né? É sempre uma novidade nisso, que cansa muito mesmo, mas... Imagino. E quais são os principais desafios dessa profissão, desse negócio? O que você tem como desafio? Caramba, isso realmente a gente suou. O que você pode dizer sobre isso? Desafio.
Eu acho que é lidar com o tempo, porque no geral a gente não tem muito tempo. Por algum motivo, os projetos eles são aprovados muito em cima da hora. É muito raro que os projetos sejam aprovados muito antes, ou às vezes são aprovados antes, mas no meio do caminho tem modificação, né? Então, acertar no tempo, uma vez que você pega um projeto para fazer, e acertar de que são 5 dias, por exemplo. Dia 1 você vai fazer isso, dia 2 você vai fazer isso, sabe? Eu acho que é um desafio o tempo. Acho que é um desafio lidar com o desgaste físico em função do tempo, porque você vai ficando exausto. Tipo, sempre uma urgência, né? É sempre uma urgência. A gente tem tentado fazer com que, nossa, lá no Ciranda a gente... Por exemplo, a gente faz os domingos, hoje em dia na Ciranda. Eu fui criada na minha profissão dizendo que produtor não tem final de semana, produtor não tem que dormir, produtor não tem que dizer não. Mas não é o que eu acredito hoje, né? Então a gente traz para a Ciranda essa coisa de, cara, a gente já fica pouco tempo com a família. Uhum. Vamos tentar preservar um domingo, ou vamos tentar, sabe? Mas isso é um acordo nosso, interno, né? Às vezes não dá, às vezes é doído mesmo, né? Mas a gente tenta melhorar isso, assim. Então eu acho que lidar com a exaustão mesmo, com a ausência da família no sentido de... E eu costumo dizer que no final das contas, todo final de ano que a gente faz a confraternização, ou que a gente faz qualquer coisa coletiva, eu sempre falo com as esposas dos filhos, com os maridos, que na real é possível por causa deles, simples. Né? Porque se eu tô aqui trabalhando pra caramba, eu chego em casa e não tenho um apoio, e é difícil para eles apoiar, uma vez que você fica tanto tempo longe, né? Em horários tão confusos. Então, acho que, de novo, é uma história coletiva mesmo, que vem da gente que vai até a família, assim mesmo, né? Então, eu acho que é isso, assim, e manter o ritmo mesmo de trabalho, porque a gente está exausto, você não vai preparar, né? Então, manter o ritmo de trabalho com satisfação, porque também se a sua energia baixar é ruim, né? Mas ela vai baixar em algum momento, então e eu vejo isso neles, assim, na equipe. Quando a energia de um abaixa do outro, parece que, assim, é a solidariedade. Entendido. Né? Mas acho que o desafio é tempo mesmo, eu nunca disse. E aí eu pergunto pra você, vale a pena? Tem valido a pena? E por que tem valido a pena? Eu gostei disso. Tem super vale a pena a produção, vale a pena a empresa, vale a pena a entrega. Tudo que você está pegando. Tem valido a pena? Ô Cris, eu vou te falar que mais do que marido, assim, porque realmente eu não planejei isso, como eu falei. Eu vejo que somos uma engrenagem. Eu vejo que a Ciranda, ela proporciona trabalho para todos nós, proporciona mudança de vida para todo mundo que está lá e para mim também, né? Financeiramente, de relacionamento também. E eu acho também isso, né? Se da minha família, se falando assim, eu acho que a gente estava falando disso esses dias, é tão maluco, quem está de fora talvez não entenda, que a gente não é só um monte de gente que trabalha junto, a gente convive e te convive mesmo. Então, tipo, um sofre pelo outro, assim, sabe? É lógico que eu acho que isso não é uma realidade de todas as empresas, casou de ser da nossa. Que, aliás, hoje eu entendo a Ciranda como empresa de família aqui. Até antes eu achava que não, a gente só foi coletivo aqui e tal. Né? E ela foi realmente, precisou ter uma organização, precisou ter várias coisas, e hoje eu entendo ela como empresa. Então eu também sei que é diferente de tantas outras. Mas eu acho que até por isso mesmo vale a pena cada vez mais, porque ela não é uma empresa comum, sabe? E eu acho que aqui em Brasília, a gente não tinha empresas como a Ciranda, mas a gente tinha sempre produtores como eu e cenotécnicos como a equipe, que sempre pegaram vários projetos. E hoje já tem outras empresas de cenografia e empresas de parceiros que já trabalharam com a gente, sabe? Empresas que eu acho que também se foram influenciadas pelo nosso formato de trabalho, em coisas pequenas, né? No nosso Instagram a gente sempre coloca ficha técnica, que eu valorizo muito a ficha técnica, desde sempre. Eu amo a ficha técnica.
É lindo, porque não é só a ciranda, né? É o Misa, é o Zé, a Fabi, a Ju, o Luciano, tipo, é a galera que tá lá. Então, no nosso Instagram, todo trabalho a gente faz ficha técnica com o nome de todo mundo, inclusive com o nome dos fornecedores e tal. E eu vejo hoje já uma empresa que começou depois da gente fazendo a mesma coisa, sabe? Modelando com vocês. Outras empresas. Porque... E aí que uma vez uma pessoa me falou que o mais difícil dentro de uma empresa é estabelecer uma cultura, né? E fazer ela se manter como uma verdade. E aí, quando eu paro para ver a ciranda, assim, eu vejo que ela tem uma cultura estabelecida, sabe? E respeitada. E não é uma cultura imposta. Uau! As pessoas foram... eu acho que dá a impressão que todo mundo... Não sei, foi juntando, sabe? E as pessoas que chegam para trabalhar com a gente recebem dessa cultura sem ser imposta. As que normalmente ficam, mas as que não ficam, parece que é o próprio sistema vai se embora. Tipo assim, não se encaixou. Eu nunca precisei falar não, sabe? As pessoas que não ficaram, ou não ficaram porque não quiseram pelo tempo, ou sei lá, por motivo X, não por chateação, né? Mas às vezes não se encaixaram no nosso formato. Não se encaixou na engrenagem. Nessa engrenagem, sabe? Mas eu vejo isso, eu vejo a gente trazendo uma cultura para o mercado. Bacana. Sabe? Uma cultura de construção, de acabamento, uma cultura de compromisso, mas uma cultura de tratativa também, eu acho, sim. Legal. Entre os... Não, você falando, né, sobre essa questão da referência que a Ciranda se tornou, né, bom, assim, dá para perceber que, de fato, esse ser referência acabou deixando meio que um legado. Você está dizendo aqui que outras empresas estão modelando vocês, né? Eu te pergunto, Paty, aonde a Ciranda quer chegar? Você como gestora, como empresária, aonde vocês querem chegar? Que resposta maravilhosa! Amei essa resposta. Porque eu não sabia nem que a gente ia chegar aqui. É porque foi chegando. Então é caminhando que se faz o caminho. Já dizia o Titãs. Não é? Então, Tem um amigo meu que ele uma vez falou pra mim, parecido mesmo, acho que tinha 1 ano, a Ciranda não tem nem 3 anos, né? Agora é muito recente. Mas aí ele falou, quando eu tava começando a vir muito trabalho, eu tava ficando, achando que tava todo mundo ficando cansado, eu também. E aí ele falou assim, olha, Paty, talvez esteja no momento de você pensar que tamanho que você quer que a Ciranda seja. Se é de um caminhão, ou se é de uma frota, né? E aí eu falei, não é uma frota, é um caminhão, porque isso eu respondendo pra ele. Porque eu não quero que a Ciranda perca a característica que eu acho que é estar perto do cliente, estar perto da equipe, sabe? Porque quando eu penso em uma frota, eu já penso, danos, filho, eu não vou nem falar com quem, né? Então eu pensava que, e aí eu falei isso pra ele, eu falei, não, eu não penso nisso, eu penso em multinacional, nunca pensei, e não penso hoje também. Eu não tô falando que, mas isso acontecer, se acontecer, não foi porque eu fui atrás disso, que aconteceu, né? Tudo projetou isso. Exatamente, tudo que vier, a gente vai receber e vai tratar disso com carinho. Mas hoje, eu falo assim, eu quero que a Ciranda seja do tamanho que ela tem que ser, assim, eu tô satisfeita de como ela tá hoje. Eu acho que ela tende a crescer sim, né? Antes a gente só fazia em Brasília, agora a gente tá fazendo Brasília, a gente faz São Paulo, a gente faz Rio, então, tipo, ano passado a gente teve uma experiência que foi... Quando for pro Rio, me leva, hein? Então, tem Rio. Foi não. Gosto do Rio, gosto, né? Cara, a gente teve uma experiência muito massa no passado, foi a nossa primeira fora de Brasília, assim, com a equipe, que tem meu Deus, um Réveillon, chama Réveillon Mil Sorrisos, que acontece em Japaratinga, que é uma cidade em Alagoas. E aí, falei, beleza, só que era no Natal, assim, a gente tinha que montar no Natal, porque era Réveillon. E aí a gente estava montando o Natal aqui do estádio, aqui em Brasília, na época que era outubro para novembro. Aí eu recebi esse pedido de orçamento e tal, e antes de eu fazer o orçamento, eu fui na galera, eu falei, gente, é o seguinte, eu mando ou não mando, porque eu converso com eles todas as decisões.
Então eu falei, vem cá, eu quero saber se eu posso mandar esse orçamento, que é de um trabalho, lá de Paraty, o meu, que a gente vai ter que passar Natal fora de casa, longe da família, é a nossa primeira experiência assim. A gente quer isso, senão não vou mandar. Aí todo mundo, não, a gente quer, eu vou em casa. Aí todo mundo falou em casa, não sei o que lá, no outro dia, pá, bora. Aí eu fiz o orçamento e o trabalho aconteceu. E aí foi lindo, porque assim, era a primeira vez de avião de um monte de gente da equipe, era a primeira vez a gente viajando junto. De galera, sabe? E a gente constrói tudo antes no galpão, aí a gente depois entrou com o caminhão, né? Foi no caminhão com as coisas tudo já modulado e tal. Então a gente também chegou fazendo alguma diferença no dia, a gente tinha 5 dias para botar tudo. E por que eu falei isso? Porque eu tava falando desse tamanho, assim, do crescimento. do crescimento, né? Então, tipo, a gente teve essa experiência lá, a gente depois teve experiência no Rio, depois, né? Então, eu sinto que as coisas elas estão acontecendo e a gente está recebendo o que tem para acontecer. Eu acho sim que a Ciranda tende a crescer e muito, para falar a verdade. Mas eu não sei qual que é o tamanho, sabe? Assim, hoje o que eu quero é que a gente tenha trabalho toda semana e acontece. Eu quero que eu e todos nós que da equipe a gente consiga ter uma renda que seja positiva. Eu quero isso, sabe? E saúde mesmo. Me bacana. Que legal ouvir isso. Fico feliz em ouvir isso. Muito alegre por você. Vou fazer as 2 últimas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta clichê, que eu sempre faço. Teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz e você gostaria de falar sobre esse assunto? Vou repetir. Alguma pergunta que você fala, poxa, eu pedi para ele perguntado isso, eu queria falar sobre isso, mas eu não perguntei. E você gostaria de falar? Ou seja, algum assunto que você gostaria de falar que você não falou? Não sei. Não, acho que não, mas também é porque você não perguntou, sai falando mesmo assim. Perguntando, precisando falar. Então vamos para a pergunta final, a pergunta surpresa que eu disse para você que eu não ia te falar. E é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente refletir. Talvez a sua resposta não seja aquela resposta, eu quero dar uma resposta, tal. Mas a sua resposta é a resposta certa porque é a sua resposta. Esse podcast ele tem o nome de Expertise Contando Histórias. Então hoje você está contando a sua história, você está contando um pedaço da sua história, pelo pouco que eu te conheço, tem muita história, algumas coisas que você falou aí que eu nem sabia, você acabou contando já nos bastidores. Mas, Patrícia Araújo, amiga Paty, que história que você gostaria que contassem sobre você? Se fosse para contar uma história sobre a Paty, que história que você gostaria que as pessoas contassem sobre você? Você não precisa morrer para isso, tá? Você pode estar muito bem viva, mas se alguém lembrar da Paty, cara, vamos contar uma história sobre a Paty. Que história a Paty gostaria que contasse sobre ela? Eu quero que contem. Mas eu penso nisso. Viu? Legal. Essa pergunta é pergunta de terapia, assim. Minha terapeuta sabe disso. Coisa de psicanalista, né? Terapia. Eu tinha que trazer alguma coisa do meu ofício aqui, né? Mas, cara, eu vou te falar um pouco. Vou te falar dia da história, talvez, mas antes disso, eu acho que tudo que eu faço, Cris, eu faço porque eu quero gerar memórias mesmo com as pessoas, sabe? Talvez não seja tudo, mas quase tudo. Tipo, boas memórias, eu sempre penso, eu falo pro meu terapeuta, eu falo, que quando eu morrer, gente, eu queria que a pessoa tivesse pelo menos uma memória boa ali. Pode fazer aquilo ali e tal. Eu penso nisso. Eu penso no dia que não tiver mais aqui, sempre. Aliás, eu penso sempre no dia que qualquer pessoa que eu ame não esteja mais aqui. Entendeu? E, tipo, bom, e aí falando disso, porque tem sentido do que você me pergunta, assim, né? Tipo, que história que você quer? Eu queria que fosse a história da Ciranda mesmo, assim, eu acho, sabe? Porque ela nasceu sem proteção nenhuma,
porque ela é santo de amor, tá? Desde cedo. E eu me sinto assim, muito honrada, porque eu acho que as pessoas que estão lá confiam em mim e eu confio nelas, sabe? Eu acho que eu queria que as pessoas lembrassem de mim como alguém que de fato quer contribuir. E eu quero. Com o outro, com o mundo, isso não é uma frase de Miss Brasil, é de verdade, né? Que é para que as coisas tenham sentido mesmo. Assim, eu acho que, não sei, eu acho que queria mesmo que... Eu gosto da minha história, eu gosto da minha vida, sabe? Assim, hoje eu falei, meu irmão que você conhece, de coleção, e com a minha mãe. Eu olho assim para trás e vejo o que está acontecendo agora, eu fico assim absolutamente assustada mesmo, como que era antes, como que eu não tinha expectativas de algumas coisas antes, que agora eu já tenho, né? Assim, eu gosto de ter sido figurinista, eu gosto de ter sido produtora, eu gosto de ter viajado, eu gosto de tudo isso, sabe? E gosto do que estou fazendo agora. E daqui vou falar, estou projetando a minha pandemia já, mesmo assim. Então, e estou projetando exatamente porque, pelo jeito, as coisas estão caminhando, né? Porque eu penso na minha velhice e penso muito de como que eu quero estar. Então, eu gosto da caminhada até aqui. E acredite, ela me surpreende muito, mas muito mesmo. Assim, eu acho que, especialmente nos últimos 2 anos, né, eu acho que foi uma virada assim, de chave e de novo de algo que eu não planejei, que aconteceu, sabe, assim, que pra mim foi cuidado de Deus e muito, né, era plano isso, né, eu acho que por ter me capacitado, por capacitar a mim e as pessoas que estão comigo, sabe, pela família que eu tenho que também me apoia, que não entendia nada, cara, eu passava muito tempo explicando a profissão e ninguém não entendia. Hoje eles entendem. Mas é difícil, porque nem eu conseguia explicar, era tanta... Então, mas é o quê? Professor? Aí eu não conseguia explicar direito e era uma coisa que parecia longe da perspectiva de todo mundo, né? Não que eles não entendam, mas hoje está mais concreto, né? Está mais fácil de enxergar. Eu acho que as pessoas vão ter boas escapas para o caminho. Legal. Eu acho. Eu espero. Paty, olha só, a sua história é fascinante. E ela é fascinante porque ela tem verdade, né? Eu percebo isso, eu percebo paixão, eu percebo do seu desejo dele, né? Mesmo por você dar essa viajada maravilhosa que faz a gente rir. Eu percebo verdade, eu percebo também essa preocupação que você tem com o outro, com a coletividade, né? Então, a gente chegou a essa frase de juntar a sua profissão não é uma profissão solitária, mas uma profissão solidária, né? O produto, o projeto ele é solidário. E também porque você eu vou dizer que você é uma privilegiada, porque poucas pessoas podem fazer algo que amam, que começou lá no passado, aquela caminhada com dificuldade, da família não entender o que é essa profissão, será que ela vai dar em alguma coisa, meu Deus do céu, não sei se aconteceu isso, mas com artista isso acontece, né? E por ter também, quando novo, esse sonho de viver de arte, viver de música, viver tocando, e de repente, por alguma outra razão, fala assim, cara, é o seguinte, bicho, isso aí não é para qualquer um, então deixa eu caminhar aqui no convencional, e ver você superando isso, indo para cima e hoje tendo uma empresa reconhecida nesse negócio que você faz, nessa entrega que vocês entregam, é um motivo de orgulho também como seu amigo, de perceber que você está chegando aonde você não sabe, mas está evoluindo, está conseguindo alcançar no momento presente a realização que você quer, que é ver as pessoas que estão com você felizes, contentes, podendo dizer que valeu e tem valido a pena, né, no projeto. E aí eu vou terminar deixando você falar o que você quiser falar ali, sobre a Ciranda, sobre as suas redes sociais, sobre uma mensagem que talvez você queira dar para alguém ou para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então eu vou deixar agora que você termine esse papo dizendo para a câmera, se assim você quiser, o que você quiser dizer. Cara...
Ai, Deus. Eu sou tímida, né? Legal. Esse lado Então. aqui tá ótimo. Então diga pra mim, eles vão pegar carona. Vai lá, continua dizendo pra mim o que você quiser dizer sobre a Ciranda e sobre futuro, sobre projeto, enfim, rede social, o que você quiser deixar de mensagem final, o espaço está para você. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Já estou emocionada. Quebec? Ai, eu não sei o que dizer. Assim, eu desejo que as pessoas tenham a oportunidade de fazer realmente o que amam. Né? Porque não é só uma questão de escolha, né? É de oportunidade, assim. E eu acho que a gente aprender a celebrar as pequenas coisas, sabe? Porque daí as grandes elas vão acontecer, assim. Eu acho que as coisas que foram acontecendo na Ciranda foi de pouquinho em pouquinho. E a gente celebrava tudo, né? A gente sempre celebrou tudo. Seja uma parafusadeira ou seja uma super máquina. E eu acho que celebrar as pequenas coisas fala também de um coração grato. E eu tenho a sensação de que as coisas elas vão acontecendo a partir disso também. Tô falando pra você, falando pra lá e falando pra você e falando pra mim. Porque eu nunca sei falar num lugar só. Fica tranquilo. Mas tô muito feliz também. Obrigada, Cris. Tô feliz de ter vindo. Não é a coisa mais fácil pra mim falar sobre mim, inclusive. Eu sempre estou mesmo de trás das câmeras, ou de onde for, não muito à frente, mas eu fico feliz, assim, porque eu acho mesmo que de alguma forma não a Patrícia, mas a Ciranda mesmo, assim, ela pode impactar pessoas e por tudo que a gente construiu junto. Eu acho que, e é rápido isso, que aconteceu uma parada muito louca. Eu fiz uma reunião uma vez com um cliente. Estavam conhecendo a gente e tal, aí tivemos a reunião. E aí eu expliquei da Ciranda. E no final de tudo, esse cliente falou, olha, Patrícia, eu vou te falar que ouvindo tudo que você está explicando aqui da empresa e tal, a gente também trabalha junto. Eu arrisco dizer que a Ciranda não é uma empresa, é um ministério. E eu fiquei muito impactada, assim, porque quer dizer que existe uma função para além da construção. Então eu fico muito feliz de falar dela e muito orgulhosa, assim, muito me sinto realmente privilegiada por construir isso com ele. Sei lá, é isso. Tá joia? É isso aí. Obrigado. É difícil demais. Que bom estar com você, sempre uma alegria. Sei que é um prazer. E eu desejo todo sucesso no mundo mais e mais para você e para vocês da Ciranda. Obrigado. Galera, é isso aí. Até a próxima, viu? A gente teve esse papo gostoso, divertido, com a Paty. E é isso aí. Um abraço.